Diga: Senhor, fala comigo. Usa a vida do pastor Jefferson. Fale, usa a vida do pastor Jefferson para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Agradeço a saudação de bem-vindo, ao qual fomos alvo, eu, a minha esposa, a missionária Paula, e a minha filhinha Jessie. Trago a saudação do nosso pastor, presidente da nossa igreja, a qual pertencemos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santa Catarina, pastor Abimael Ferreira. Nós estamos em uma cruzada aqui no Rio Grande do Sul, retornamos a partir do dia 23, estamos retornando, estamos bastante tempo aí já. Eu estava olhando ali ontem, já deu 3.000 quilômetros só aqui na região. Não é fácil. Agradeço ao pastor Davi pela honrosa oportunidade, pelo convite. Aprendemos a amá-los no Senhor e a respeitar. Eu aprendi que a gente atrai a unção que a gente respeita. Que Deus continue lhe usando, tornando cada dia mais profícuo e dando crescimento a essa obra tão linda que Deus tem colocado em vossas mãos. E, fazendo isso, eu prestigio, junto com o pastor, todos os seus obreiros e pastores e ministros. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, o texto que está em meu coração essa noite para ministrar é no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Irmãos, encontraram, amém? Aconteceu o quê? Acabando de Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas aldeias deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperemos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Tome assento, por gentileza, em nome de Jesus. Tem alguém me ouvindo? Amém? O tamanho do teu milagre é segundo a proporção do valor que você dá à palavra de Deus. Você é reflexo das suas decisões. Eu sou reflexo das minhas decisões. A única diferença entre minha e sua, aqui essa noite, é a oportunidade. Então a primeira lição que você tem que guardar neste culto, nessa noite: não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Algumas delas nunca mais tornarão. Valorize aquilo que Deus coloca em tuas mãos. E Deus irá fazer coisas extraordinárias em 3 aspectos na tua vida: em você, por você e através de você, para a glória do seu nome. Quando eu li esse texto, eu fiquei um pouco intrigado com o aspecto do sentimento do profeta João Batista. Por que eu digo aspecto? A forma. Porque diverge de tudo aquilo que nós vemos desde o princípio. João Batista era primo de Jesus. Tinha uma ligação consanguínea, posto que a sua mãe, Maria, era prima de Isabel. E ela recebe uma notícia, ao ser chamada por Deus para a sua missão, de que sua prima Isabel já estava parturiente, já estava gestante de 6 meses de gestação. E ela vai às pressas às montanhas de Efraim, se não me falha a memória, a se encontrar com sua prima. E a palavra de Deus vai dizer que já no ventre, João Batista era cheio do Espírito Santo.
O anjo disse para Maria, dentre tantas coisas, algo que está no tema desta campanha, que para Deus não há nada impossível. E quando João Batista se encontra com Jesus pela primeira vez, ele tem dificuldade de aceitar com que Jesus fosse batizado por ele. E Jesus disse: deixa por esta vez, para que se cumpra o que está escrito. E ele disse: não, Senhor, sou eu que necessito ser batizado e o Senhor vem a mim. Então aqui nós vemos que João Batista já entende a missão de Jesus. Já tinha uma visão a respeito de Jesus. Agora Jesus se aproxima de João, está com ele alguns discípulos. E ele vê Jesus se aproximando e aponta-lhe o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos ficaram perplexos. Talvez alguém pudesse perguntar por quê. Então ele vai dizer: eu recebi uma missão, mas aquele que me comissionou disse que viria um depois de mim, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. E eu tenho testificado e visto, porque ele me deu um sinal. Aquele quem repousar o Espírito Santo, que você vê repousar sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. E eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e a voz do Pai do céu que disse: este é o meu filho. A segunda lição, na verdade, que nós temos que aprender nessa noite, é que nós temos que entender que a promessa sempre parte da voz de Deus. A nossa identidade, ela parte do coração de Deus. Quando o diabo aparece para Jesus no deserto, na provação, ele quer uma prova de que Jesus era o Filho de Deus. E diz assim: transforma-se, tu é o Filho de Deus, prova aí. E transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra. Palavra está falando um aspecto de promessa. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Você precisa aprender a lembrar e dar ouvido à promessa de Deus. E a necessidade que nós temos às vezes de dar ouvido para as outras pessoas nos impede de acreditar na promessa que Deus já fez. Se o pai lá no Jordão disse que eu sou filho, por que eu vou dar ouvido para o diabo aqui que está dizendo que eu não sou? Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar. Se Deus falou que vai fazer milagre, para de dar ouvido às vozes alheias àquilo que Deus falou, porque o que Deus falou ninguém invalidará. Oh glória! Tem alguém acreditando nisso nessa noite? Ninguém pode invalidar o decreto de Deus. Alguém encontra João e diz assim para ele: aquele que tu deu o testemunho dele lá no Jordão, anda batizando. Se bem que a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Aí João Batista olha para eles e diz: olha, ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Eu já disse para vocês que eu não sou o noivo, mas o amigo do noivo. O noivo é quem tem a noiva. O amigo se alegra quando o noivo desposa a noiva. Importa que ele cresça e que eu, oh glória. Ele reconhece quem é Jesus. Ele sabe da missão de Jesus. Ele reconhece o ministério de Jesus.
João Batista no deserto, quando pregava, ele não tinha a mensagem coach que nós temos, a mensagem de autoajuda, a revelação que renova suas forças, uma mensagem profética. Ele não tinha uma mensagem que massageia o nosso ego. A mensagem de João Batista era uma mensagem incisiva, era uma mensagem pesada. João Batista não procurava as multidões. A Bíblia diz que as multidões iam ao deserto procurar João Batista. E a mensagem que ele pregava era essa: arrependei-vos, e não presumais em vosso coração. Nós somos filhos de Abraão, porque posso dizer a vocês que Deus pode suscitar filhos de Abraão a esta pedra. Raça de víbora, quem vos fascinou de fugir da ira vindoura? Produzi frutos de arrependimento. Vos digo, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, ele corta. Será lançada no fogo inextinguível. Essa era a mensagem de João Batista. E as multidões iam para o deserto ouvir João Batista pregar. Por quê? Por causa da promessa de Deus. Escute isso. Você não precisa correr atrás da promessa. Você não precisa correr atrás de profeta. Você não precisa correr atrás de revelação. Você precisa se lembrar da promessa que Deus te fez. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos de promessa em promessa e de cumprimento em cumprimento. É preciso ouvir a pregação. Dizendo isso, eu não estou falando contra profeta. A igreja tem que ter profeta. Igreja que não tem profeta se corrompe. Igreja que não tem profeta é pecado de adultério escondido, fornicação, é engano, é mentira. Mas igreja que tem profeta, a igreja é sadia, é curada, é liberta. É uma igreja que cresce na presença de Deus, no temor do Senhor. É imprescindível. Mas Jesus disse que não é o mensageiro maior do que aquele que enviou. E às vezes nós voltamos as nossas expectativas ao enviado e não aquele que enviou. E se esquecemos que o mensageiro não é maior que a mensagem. O mensageiro, aquele que fala, não é maior que a promessa que Deus te fez. Lembra-se da promessa de Deus. João Batista é preso por Herodes. João Batista está no cárcere. Reconhece a sua missão, reconhece pelo que tem que passar. Amados irmãos, há momentos da nossa vida que, dada a gravidade da circunstância, nós começamos a balançar das nossas convicções de fé. Há momentos da nossa vida que, dada a gravidade do momento, nós olhamos e dizemos: não é isso, não vai acontecer. O mesmo que testificou, o mesmo que viu o céu se abrir, o mesmo que profetizou, o mesmo que defendeu o ministério de Jesus, é o mesmo que manda perguntar: é o Senhor? É você? Será que é? Será que não é? Ele está passando uma circunstância, uma guerra, um conflito interno que ele não consegue assimilar. Então, quando nós não conseguimos entender, nós começamos a questionar. Um ponto de interrogação. Lembra de Deus quando leva Israel para o deserto? Deus manda o pão da provisão. O que eles falam? Maná. A palavra maná é uma junção de hebraico e egípcio, quer dizer, o que é isso? Às vezes nós não entendemos nem quando Deus está entrando com providência, porque a providência de Deus não é para entender, é para nós vivermos, porque o que Deus faz nem sempre é aquilo que nós queremos que Deus faça, nem do modo que Deus faz. O importante é que Deus vai fazer. Quando nós entramos em conflito, e as nossas batalhas, queridos, amados irmãos,
as maiores guerras que nós enfrentamos são no campo da mente, no psique, na alma. Aonde está a faculdade das nossas emoções, aonde nós temos os nossos conflitos, os nossos complexos interiores e os nossos complexos inferiores. Aonde nós somos confrontados com a realidade. E num sentimento de imediatismo, nós queremos ver as coisas acontecendo, e quando as coisas divergem da nossa expectativa, se bem que Deus, Ele vela pela nossa expectativa. Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor que, Jeremias 29:11, eu pensei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que és. Isso é expectativa. Então Deus, Ele cuida da nossa expectativa. Mas quando nós estamos em conflito, nós começamos a nos questionar. O anjo aparece a Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí veio o questionamento: se o Senhor é comigo, por quê? É ou não é? Por que nos sobreveio este mal? Agora, se você ler o texto, se ater o texto, o anjo não responde a pergunta e a indagação. Mas o texto diz assim: e o Senhor virou para ele. O anjo fala com ele. Vamos levar aqui para um âmbito profético e espiritual. A palavra anjo na Bíblia tem a origem etimológica de enviado, mensageiro. Mas também a figura apostólica como mensageiro se encontra na Bíblia também como anjo, quando o Senhor Jesus aparece a João e diz: escreve à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja está se dirigindo ao pastor, ao mensageiro, ao pregador da palavra. Então, o pregador, o mensageiro fala, dada a gravidade da situação, há momento da nossa vida que nós não conseguimos mais acreditar em nada. Porque a situação não muda, a porta não se abre, o milagre não chega, a doença não vai embora, o relacionamento não é restaurado, o filho não sai das drogas, as coisas não acontecem, parece que, às vezes, em vez de melhorar, parece que piora. E o texto vai dizer: e o anjo do Senhor falou para ele: o Senhor é contigo. Ele disse: o Senhor é comigo por quê? Aí o anjo não responde. Aí Deus entra em cena. Escute, há momentos na nossa vida que Deus entrará em cena. Mas escute isso, mesmo Deus entrando em cena, Deus não responde a ele. Sabe o que o Senhor disse para ele? Gideão, vai nessa tua força. Qual é a força de Gideão? O que o anjo falou: o Senhor é contigo. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Gideão, lembra da mensagem que você recebeu. Levanta a mão nessa noite. Eu vou repetir: lembra da mensagem que você recebeu nessa tribuna. Lembra quantos pregadores Deus usou, quantos profetas Deus usou. Lembra quando Deus usou o pastor Davi para falar contigo, o pastor para pregar para você, a missionária, a pastora. Lembra-se daquilo que Deus tem falado. Lembra-se. Se o Senhor é conosco. Marta e Maria, elas fazem a mesma pergunta para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sim ou não? Marta chama Maria, ela chega e se joga aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos nem mesmo aceitar. Se o Senhor fosse comigo, se Deus fosse na minha vida, vem os questionamentos: se eu sirvo a Deus, se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu sou evangélico, se eu sou pentecostal, se eu sou do monte, se eu sou da consagração, se eu sou do jejum, se eu fiz campanha, 2, 3, se Deus fosse comigo. E tem aqueles, pastor Davi, que são que nem Pedro, que não aceitam. Não, irmão, eu não aceito. Eu não aceito. Jesus está lavando os pés dos discípulos. E quando ele chega em Pedro, ele vai lavar os pés de Pedro. E Pedro diz assim: Senhor, o
o senhor não vai fazer isso comigo. E por que ele fala isso? Porque ele não sabia. Jesus disse: Pedro, o que eu estou fazendo, tu não sabe agora, tu vai saber depois. O que Deus está fazendo na nossa vida, nem sempre nós conseguimos ter a dimensão e a percepção, a visão. Você não caiu aqui de paraquedas. Há uma história por trás da tua vida, de marca, de lágrima, de sofrimento, de dor, de perda. Mas uma coisa que nunca pode apagar, que a diversidade não pode mudar, que o inimigo não pode arrancar, que o problema não pode destruir, é a promessa que Deus te fez. Se Deus falou que vai curar, prepara o teu culto de ação de graça, haverá milagre na tua vida. Se Deus falou que vai abrir a porta, ninguém pode parar diante de você. Se Deus falou que vai restaurar, haverá restauração. Se Deus falou que vai operar um grande milagre na tua vida, levanta a tua cabeça, abra a tua boca, dá um brado de glória a Deus, para que os infernos entendam que você ainda está debaixo de uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Por quê? Irmãos, eu quero ser bem sucinto no contexto, porque o pastor pediu para mim falar algo aqui. E às vezes, naturalmente, que quando Deus muda a nossa história, existe coisa que não nos fere mais. Isso se chama cura. Mas fica a cicatriz. É ou não é? Você sempre vai lembrar. Eu morei 10 anos nas ruas. Dos meus 7 anos de idade aos 17 eu vivi pelas ruas. Morei em orfanato, vivi pelas ruas 10 anos. Com 17 anos de idade eu saí para o submundo do crime. Trafiquei, assaltei, fiz um montão de coisas que não convém eu falar numa tribuna tão santa como essa, e nem edificaria a igreja eu contar aqui. Aos 20 anos de idade, depois de passar por presídios, eu passei 2 rebeliões nas piores cadeias aqui do estado. Eu fugindo da polícia em automóvel, Jesus apareceu para mim como apareceu para Saulo. Foi a minha conversão. 21 anos de idade, um jovem criminoso, viciado, foragido, perdido, entrou numa igrejinha de madeira à beira do mato, entregou sua vida para Jesus e começou a andar com Deus. Deus me deu uma família, me deu uma esposa, me deu 3 filhos abençoados. Deus me separou para o evangelho. Já fazem 20 anos que eu prego a palavra. Vai fazer 21. Mas a promessa de Deus, ela vem e não tem plateia para ver. Ninguém está lá quando Deus fala no teu coração. Ninguém está lá quando o Senhor diz que vai fazer. Porque quando Deus fala a tua alma. E quando Deus tem um propósito contigo, prepare-se para a oposição. Em alguns momentos da minha vida, eu comecei a olhar para mim como as pessoas me olhavam. Ó, irmãozinho, coitadinho. Eu sou um jovem analfabeto, eu nunca estudei. Eu fui estudar depois que eu fui para a igreja, estudar, fazer seminário bíblico, curso teológico, essas coisas. Até um dia eu descobri que o evangelho é maravilhoso simples. E simplesmente maravilhoso. Levanta a mão, porque isso vai ficar marcado na tua vida. O evangelho é maravilhoso simples. E simplesmente maravilhoso. Oh glória. Um dia eu sentei com a minha esposa e com os meus filhos e disse: eu não vou pregar mais, eu vou trabalhar, vou cuidar de você. Essa vida missionária não dá mais. Passar dificuldade, privação, humilhação, e nem todo lugar você é honrado. Nem todo lugar você é abençoado, nem todo lugar você é bem recebido. E naquela madrugada, no barraco de madeira que eu morava, Ele não mandou um anjo, não mandou Gabriel, não mandou um querubim, não mandou um serafim. Ele entrou pessoalmente naquele barraco, e quando eu vi Jesus, estava com o dedo apontado para o meu rosto. E disse: eu não conto com covarde. Tendo dito eu, não faria. Tendo prometido eu, não cumpriria.
acaso menosprezas tu a grandeza do meu poder? E começou a me fazer promessa. Nesse tempo o Senhor começou a me mostrar as benéficas bênçãos da parte dele sobre a minha vida, do que é viver num lugar chamado dependência de Deus. Escute isso. Deus me abençoou, uma boa agenda pregando em diversos estados, até fora do Brasil. Deus cumpriu a promessa que Ele me fez. A minha esposa, os meus filhos, eu estava construindo a minha casa, Deus tinha me dado um carro bom pela obra missionária. E a minha esposa, uma jovem com 34 anos, pastor, não sei se o senhor sabe disso, foi acometida de um câncer raro nos pulmões, uma bactéria que em 16 dias, parece que ela tinha fumado durante anos. E numa cama de UTI, eu jejuando por ela 16 dias, ela faleceu. Irmãos, eu tenho vídeos aqui no meu celular de Deus curando pessoas vomitando câncer. Eu tenho testemunho de pessoas com a cirurgia marcada. Eu tenho um testemunho de um homem, de um congresso que eu preguei em Caçapava do Sul naqueles dias, dele contando que eu cheguei lá e o médico disse: a cirurgia está descartada, o câncer desapareceu. Eu vi paralítico andar, cego ver, pessoas curadas nesses anos todos. E a minha esposa pegava na minha mão e dizia assim: Jefferson, me ajuda, porque ela queria respirar, não tinha mais pulmão para respirar. Irmãos, eu jejuava tanto que eu sentia vontade de comer a comida do hospital. Eu orava e parecia que a minha oração não passava do teto. Eu falava com Deus e dizia: Deus, onde o Senhor está? E do céu só ouvia o silêncio. A minha esposa faleceu, me deixando 3 filhos. E a minha sogra entrou na justiça para tirar eles de mim. E dentro do fórum, sentado num banco, aguardando o momento da audiência, chegou um delegado. E 2 policiais civis disseram: sou Jefferson fulano de tal. Eu disse: sou eu, o senhor está preso. Eu estava foragido desde 2010 e não sabia. Por um crime que eu nunca cometi. Eu perdi a minha esposa, a minha casa, o meu carro, os meus filhos. E dentro de uma cela fétida e suja do presídio, na máxima do presídio do Apanhador em Caxias do Sul, eu olhei para aquele buraco que dava para ver um pedacinho do céu e disse: Deus, o que eu tenho agora? Deus disse: tu tens a minha promessa. Prega, porque aí eles não têm dinheiro para te dar oferta. Louva, porque aí eles não vão comprar o teu CD. Prega com tua vida. Eu comecei a pregar a palavra de Deus. E na galeria D, da cela 10, do presídio do Apanhador, nós abrimos uma igreja e começamos a ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu fui transferido para Santa Catarina, na máxima do Santo Augusto, em Santa Catarina, cadeia nova. Deixaram nós lá só com os olhos para chorar. Eu comecei a cantar, louvar o Senhor e pregar a palavra. E aí o comando do PGC dentro do presídio mandaram parar de cantar, mandaram parar de pregar, porque eles não aceitavam que preso fizesse culto. E a massa carcerária se reuniu no pátio e disseram: não, irmão, o irmão vai continuar cantando e fazendo os cultos dele aqui, porque ele não está atrapalhando nós, ele está ajudando. Deus tem abençoado nós aqui. E nós queremos, além disso, que ele faça culto no pátio. Aí começamos a fazer culto no pátio também. Quando eu fui enviado para dentro para o convívio, me colocaram dentro da cela, no meio do comando, os caras com droga, com celular, só eu de crente ali, irmão, passando humilhação, não tinha visita, necessidade, privação, fome, emagreci demais, e uma angústia profunda, uma depressão profunda me tomou naquele lugar. E eu pensei comigo: Deus me abandonou. E numa madrugada um anjo do Senhor apareceu para mim, tocando e cantando uma canção. Aquela canção que aquele anjo cantava, ela não entrava pelos meus ouvidos, ela entrava pelos meus ossos.
e me fortalecia. E quando ele terminou de louvar, ele disse: por esses dias eu estou te tirando daqui. E o Senhor mudou a minha história. Eu voltei para a mesma cidade, para a mesma igreja que o meu pastor virou as costas para mim. Eu voltei para lá, porque Deus usou ele para mim ser provado. Não saia da tua posição, porque Deus vai te honrar na terra da tua humilhação. Mesmo que Deus tenha que usar o teu pastor para te provar, não se mova. Lá eu conheci a Paulinha, minha esposa hoje, que aceitou essa missão, abandonou tudo que ela tinha em Farroupilha, um apartamento, coisa mais linda, para seguir um missionário que não tem um pinto para dar água. E ajudou a cuidar dos meus filhos, ajudando ainda. E Deus nos deu essa menina chamada Jéssica Sofia, presente de Deus. Por que o Senhor está falando? Por que o Senhor está contando isso? Eu queria contar aqui o meu testemunho de ex-menino de rua na íntegra. Mas você precisa entender que às vezes Deus permite na nossa história nós viver um revés. Eu vou orar com você aqui nessa noite, mas eu preciso te dizer 3 aspectos da aprovação. A aprovação revela quem você é. A adversidade revela quem você é. Se você está aqui por conveniência, por aquilo que Deus faz, ou você está aqui porque você o ama. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu te louvo. Se o Senhor me curar, eu vou te louvar. Mas o Senhor não me curar, eu estou aqui e ainda vou acreditar em milagre. Lembra de Lázaro morto há 4 dias? Eu já vi pregadores dizer assim: irmão, tirai a pedra da dúvida, tirai a pedra da incredulidade. Não, a mensagem não era essa. Não era para incrédulo, não era para duvidoso. A mensagem era para o coveiro. O mesmo que colocou a pedra tem que tirar. O mesmo que desacreditou vai ter que ver Deus honrar. O mesmo legista que disse está morto foi o legista que teve ver ressuscitar. O que o Senhor está dizendo, pastor Jefferson? Eu estou dizendo que o mesmo que caluniou vai ter que tirar a calúnia. O mesmo que fez a mentira vai ter que retirar a mentira. O mesmo que se levantou, Deus irá mudar o teu cativeiro, ainda que se precisar Ele arrancar alguém dos braços da morte, Ele arrancará, porque nós servimos um Deus do impossível. Se coloca de pé nessa noite, por gentileza, em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Tem alguém me ouvindo, amém? Escute. Jesus mandou os mensageiros dizer: vai e diga para João Batista que ele não se enganou. Vai e diga para João Batista que ele não se enganou, ele não estava errado não. Ele não se enganou nas suas convicções, ele não se enganou naquilo que Deus falou. Assim é como ele falou, vai e diga para ele. Sabe o que Deus está dizendo para você? O propósito de Deus não muda por causa da tribulação que você está vivendo. Deus tem um propósito, e o impossível do Senhor, o efatá de Deus, vai acontecer na tua vida hoje. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai fazer você, aleluia, andar sobre as águas dessa turbulenta, aleluia, dificuldade. Deus irá fazer algo acontecer. Não, você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você já estaria glorificando a Deus nessa noite. Abra a tua boca e glorifique o nome dele. Deus irá mudar o teu cativeiro. Prepara o teu culto de ação de graça.
Prepara o teu culto de ação de graça. Prepara o teu culto de ação de graça. Vai ter virada nessa situação. O médico dos médicos, ele vai dar, aleluia, o diagnóstico correto. Milagre, milagre, milagre. O juiz dos juízes vai bater o martelo e vai dizer: justiça, justiça. Você serve o Jeová Sidecno, o Deus da justiça. Você não se enganou. Não, a profecia não foi errada, a profecia foi para você. Você não se enganou. O profeta não errou endereço, não. Você não se enganou. Não viu o testemunho da irmã aqui nessa noite? Quando nós temos perseverança e nos lembramos da promessa que Deus nos fez, passe o tempo que tiver que passar, aceite os infernos ou não aceite, haverá milagre de Deus na tua vida, haverá milagre de Deus na tua casa. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar que por amor de ti, haverá salvação dentro da tua família. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto o céu nessa noite. Se Deus falou com você, posso fazer o convite, pastor? Saia correndo do teu lugar e vem na frente do altar. Sai do teu lugar. O Deus do impossível entrou nessa casa. O Deus do impossível chegou neste lugar para mudar a história da tua vida. A tua história será mais um testemunho. Você não será coadjuvante da história de ninguém. Você será protagonista de uma história de milagre, de sucesso, de vitória, de transformação de vida, de mudança. E quando alguém olhar para você e dizer que você é orgulhosa, é prepotente, é soberba, diga: não, é que você não sabe que Deus mandou levantar minha cabeça, porque o tempo de humilhação, o tempo de lágrima, de sofrimento acabou. Levanta a tua cabeça nessa noite. Deus irá mudar o quadro desta situação. Eu só quero que você entenda que você não precisa nada mais de que uma fagulha de esperança. Nada mais. Deus me trouxe aqui como profeta. Deus me trouxe aqui, aleluia, como instrumento, como um vaso de barro que sou, para dizer para você que a promessa ainda está de pé. Vai acontecer. Por mais ambicioso que seja o sonho, você não é autômato, você não é um robô. Foi Deus que colocou esse projeto dentro do teu coração. E o Deus que você serve vai tirar esse projeto do papel e vai fazer acontecer na tua vida aquilo que ninguém poderá explicar. E quando te perguntarem, você vai dizer: foi Deus. Eu sinto uma unção do céu aqui nessa noite. Eu sinto a graça do alto nessa noite. Eu sinto. Eu sou testemunha viva, fidedigna, ocular daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que se propõe a crer, se propõe a tomar posição e dizer: não, Ele me fez a promessa. A promessa não veio do homem, a promessa não veio de ninguém, a promessa foi do Senhor que me escolheu no ventre da minha mãe. A promessa do Senhor que te livrou da morte naquele acidente, a promessa do Senhor que te arrancou da UTI, a promessa do Senhor que restaurou a tua casa e ainda fará coisas extraordinárias por intermédio da tua vida. Levanta as suas mãos e adore-o. Levanta suas mãos e glorifica-o. A Ele seja honra, a Ele seja glória. Minha Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abra a tua boca mesmo no meio da prova, mesmo no meio do deserto. Escute: quem nasce no fogo não esmurece no calor da provação. Quem nasce no fogo não esmurece no calor da provação. Nada vai te parar, nada vai te deter. Deus falou, está falado. Deus determinou, está determinado. Você é um sonho de Deus. Você é um projeto do Criador. Você é obra-prima do céu. Você vai chegar aonde alguém nunca imaginou que você chegaria, porque o Deus que você serve irá fazer acontecer na tua vida. Vai acontecer.
Levanta a mão, vai acontecer. Já está acontecendo, já está acontecendo, já está acontecendo. Portas estão se abrindo, portas estão se abrindo. Haverá testemunho de milagre, haverá testemunho de cura, haverá o Deus do impossível. Está nessa casa, Ele está nesta igreja, Ele está nesse ambiente, e uma palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida. Toma posse, diga: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Deus te chama por cabeça e não por cauda. Ele te chama para estar por cima e não por baixo. Levante a cabeça. Uma sentença de vitória foi liberada essa noite sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Soberano Deus, amado Criador, cada mão aqui levantada representa um projeto. Cada mão levantada representa um sonho. Cada mão levantada representa uma causa impossível. Cada mão levantada é necessário uma intervenção divina. Se você precisa de uma intervenção divina, o Deus que você serve entra em cena agora. Agora. Toma posse da tua vitória, toma posse do teu milagre. Ele decreta nessa noite a mudança. Só para quem crê, só para quem crê. Entra dentro deste lar agora. Entra nesse leito de hospital agora, Jesus. Entra nessa família agora. Entra dentro desta situação agora. Entra nessa causa lá na justiça. Lá na justiça parece impossível, mas o juiz dos juízes está aqui nessa noite. O Jeová Sidéquino, Ele te dá vitória nessa causa. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Pega na mão de alguém aí. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu, não desistiu. Sua graça me sustenta, prevalecer. O Deus do impossível, adore. Ele não desiste. Você é projeto dele. Você é obra-prima do Criador. Deus tem um propósito na tua luta. Deus tem um propósito na tua dor. Deus tem um propósito nessa lágrima que sai do teu olhar. Será mais um testemunho. Será mais um livro escrito. Será mais uma história escrita. Será. Levanta a mão, você que crê. O Espírito Santo te abraça. O Espírito Santo te abraça. O Espírito Santo te abraça. O Espírito Santo te abraça hoje. Hoje muda. Aleluia. Eu aprendi uma frase: curados para curar. Aleluia. Essa irmã que testemunhou, dá um abraço naquela jovem lá atrás, lá, de óculos ali, bem ali atrás. Ali, reto a mim aqui, tem uma jovem, ela. Abraça ela para mim. Isso. Em nome de Jesus. Fica ligado, irmão. Fica ligado. Você entrou aqui debaixo de uma promessa. Você depende somente que o Senhor, aleluia, mude, entre em cena. Mas isso vai depender tão somente da tua perseverança. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba. Lembra de Jó?
Jó questionou Deus, mas quando Deus se revela para ele, ele diz: Senhor, bem sei que tudo tu sabes, e nenhum dos teus desígnios podem ser frustrados. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Ninguém vai invalidar a promessa de Deus. Ninguém vai invalidar, ninguém vai invalidar, ninguém vai invalidar. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse. Você será mais um a contar o teu testemunho aqui em cima. Você será mais um a pregar aqui em cima. Você será mais uma missionária. Você será mais um pastor. Você será mais alguém que vai ajudar alguém ferido e dizer: ei, eu também passei por isso. Eu passei no vale que você está passando. Eu chorei as lágrimas que você está chorando. Mas em tudo eu descobri que Deus tem um propósito, e o seu propósito é glorificar o seu nome e abençoar o seu povo. Aleluia. Levanta suas mãos uma vez mais. Levanta suas mãos. Uma oração de gratidão aqui. Diga a Deus obrigado, porque embora eu não esteja entendendo, sei que tu estás trabalhando. Sei que o Senhor está trabalhando ao meu favor. Eu não vejo, eu não posso ver, mas eu creio que a partir de hoje, a minha história será um lindo testemunho, que eu vou contar para a glória do teu nome. Eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Rapidinho aqui. Eu só quero fazer meu agradecimento enquanto os irmãos retornam aí, por gentileza. Meus queridos irmãos, tem alguém me ouvindo ainda? A minha esposa está lá na saída com o nosso material. A gente trouxe algumas Bíblias. Quem tem Bíblia aqui, levanta a mão. Praticamente todo mundo, né? Mas eu gostaria que você fosse missionário comigo. Amém? E você passasse ali e comprasse uma Bíblia para evangelizar alguém, para abençoar alguém. Tem Bíblia letra jumbo, sabe aquela letra grandona, Bíblia de letra hipergigante. Se você fazer isso, você estará me ajudando a chegar um pouquinho mais longe. Só nós e Deus, eu e minha família e Deus, sabemos os desafios que nós enfrentamos para poder estar aqui essa noite. Não tem sido fácil. Não peço nada além do que você possa fazer, que você possa nos abençoar. Se você não pode comprar o material, quando você dobrar o teu joelho hoje, lembra do pastor Jefferson. Eu dependo de Deus para fazer a sua obra e da cumplicidade das igrejas, porque sem a ajuda das pessoas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Eu quero agradecer uma vez mais, pastor Davi, pela oportunidade. Que Deus abençoe a toda a igreja. Em nome de Jesus. Nós temos uma maquininha de cartão lá. Você pode passar no Pix. Você vai estar nos ajudando de verdade. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Quantos são abençoados aqui nessa noite? Pode ficar ali, meu filho. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Não saia ainda, por favor, antes da bênção final. Deus está trabalhando em muitos corações ainda. Onde a liberdade, o Espírito de Deus opera. E Ele opera tanto no barulho como no silêncio. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Acalme o seu coração. A presença do Senhor continua entre nós. Santo, 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 santo. Há uma unção, há uma presença, há uma unção de cura sobre este lugar. Com os teus olhos fechados, coloque a mão na região do seu coração. Aleluia. E comece a dizer: Senhor, obrigado por me curar nessa noite. Obrigado, Senhor, por falar ao meu coração. Obrigado, Senhor, por agir lá no meu íntimo, no meu interior. Obrigado por falar comigo, Senhor. Em meio às tuas palavras de gratidão,
há um anjo do Senhor se movendo em teu favor. O Senhor está dando ordem a anjos para em seu favor. Aleluia. Santo, 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 santo. Glórias a ti, Jesus. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real, Senhor. Não abre os olhos. Mantenha sua mão na região do seu coração. Deus está fazendo algo no mundo espiritual em teu favor. Você não vai ver com os olhos naturais. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você precisa. Sabe aquilo que você veio batalhar? Comece a dizer: Senhor, obrigado, porque tu já enviaste um anjo. Aleluia. Tu não estás sós. Bem suave, meu filho, pode cantar. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Aleluia. Não se frustrará. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Aleluia. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Há uma presença, meus irmãos. Sei que amanhã é quarta-feira, você tem que trabalhar. E nós não queremos, mas eu quero que essa presença você leve no seu coração para a sua casa. O Senhor vai continuar a ministrar em teu coração. Amém? Vamos estar em pé neste momento. Quero chamar aqui o pastor Jefferson. Nós temos uma lembrança para entregá-lo. E eu vou quebrar os protocolos aqui. Eu vou pedir para o nosso mais novo membro aqui, o evangelista Jefferson. Vem cá, Jefferson. Eu vou pedir que você passe na mão dele esta lembrança, porque só vocês sabem o que é uma prisão aqui. Pelo que eu sei, os dois que viveram um bom tempo, e acho que vocês vão estreitar as amizades. Passa aqui, filho, e você vai passar na mão do nosso irmão. E nós vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Jefferson. Aleluia. Tenho certeza que Deus falou muito forte aos nossos corações. Deus falou contigo? Ó, Jefferson, olha aí, gente. Com certeza. Gente, a cafeteria aqui está aberta, se você quer fazer um lanche, tomar um café, né? Tem lá na saída também algumas coisas mais, fique à vontade. Gente, próxima terça-feira, pastora Janqueline. Tem alguém que não conhece a pastora Janqueline aqui? Levante a mão. A pastora Janqueline também se converteu dentro da prisão, era do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E ela vai estar aqui pregando e dando seu testemunho. Vai ser uma noite linda, impactante também, se Jesus não vier nos buscar até lá. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite preciosa. Obrigado pela vida dos visitantes, dos amigos que vieram pela primeira vez, segunda.
Abençoa a todos, meu Pai. Obrigado por todos aqueles que estão conosco nas transmissões das plataformas desta igreja. Abençoa cada família, cada lar representado. Cada pedido de oração, nós declaramos vitória em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que estás fazendo na nossa vida e através das nossas vidas também. Obrigado, Deus, por tudo. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dor, esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Não saia correndo, dá um abraço no seu irmão e vai na paz. Canta, meu filho. Aleluia.